Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Lídia Teixeira, sou especialista em planejamento. E o tema de hoje que a gente está trazendo é sobre minimalismo. Hoje eu vou partilhar aqui com vocês coisas que eu só tenho então fica comigo até o final e bora simplificar. Bom, e a temática de hoje, eu não conhecia como minimalismo. Há um tempo atrás, né, quando eu li o livro da Marie Kondo, ela já tratava muito sobre isso, sobre a gente simplificar a quantidade de coisas que a gente tem, trazer realmente a perto aquilo que nos traz alegria, o que nos dá felicidade de verdade. E aí também está muito alinhada com a ideia do essencialismo. E depois de um tempo, né, acho que anos, eu li Marie Kondo em 2015 e eu só vim começar a entender um pouco sobre a temática do minimalismo ano passado, em 2019. E até então, assim, eu já tinha visto alguma coisa na parte de arquitetura, falando sobre minimalismo, né? Que eu sou arquiteta, minha formação é arquitetura. Então, normalmente, quando a gente falava de arquitetura minimalista, era aquela arquitetura, assim, de vãos amplos, de espaços abertos, pé direito alto, mas com pouquíssimos móveis, pouquíssimos objetos espalhados. Parecia uma arquitetura fria, uma arquitetura sem calor humano. Eu sentia muito isso. Mas enfim, aprendi, né? Tô buscando aí, tô nessa prática pela busca do minimalismo. Não sabia que eu já estava praticando minimalismo, mas assim, foi muito bacana, muito legal saber que isso que eu estou fazendo já era. Então eu vou compartilhar aqui com vocês uma coisa que eu aprendi com a Marie Kondo. Aprendi também com o 5S, que é um programa, uma ferramenta que a gente utiliza lá no Detran, então ele funciona para a organização de empresas. E essa prática, ela traz uma reflexão sobre o consumo consciente, que é o que eu achei mais interessante, porque às vezes a gente vai se cercando de tantas coisas, tantos objetos, coisas que estão boas, que a gente até pensa, né, acha que vai usar algum dia. E quando a gente guarda coisas pensando em utilizar algum dia, é um grande risco, então significa provavelmente que a gente não vai utilizar. Tá perto realmente de coisas no nosso dia a dia que a gente faça uso. E também assim a questão da quantidade, né, justamente assim, eu só tenho coisas que eu só tenho é porque é uma reflexão muito sutil. E aí eu vou mostrar para vocês, quando eu estiver partilhando, algumas reflexões que me foram apresentadas e que eu achei muito interessante fazer essa proposta. Então, assim, vou partilhar com vocês porque pode também inspirar vocês aí na casa de vocês, para vocês começarem a refletir um pouquinho sobre as coisas que você tem, se realmente elas são necessárias, e se são, a gente começa a ressignificar. Aquilo ali começa a ter muito mais valor pra gente. E os primeiros itens que eu só tenho é relógio e óculos. Então eu não tenho vários relógios de vários modelos, de várias formas, para vários tipos de ocasiões. Eu tenho apenas um relógio, inclusive ele está sem pilha, então assim eu não estou utilizando ele. E assim, confesso a vocês que se eu utilizar é mais por uma questão estética, porque raramente eu vou usar o meu relógio para olhar as horas. Quando eu preciso olhar as horas, eu olho no meu celular. Então, assim, relógio acaba sendo mais um efeito estético. Acho que é por isso que eu ainda não coloquei pilha no meu relógio. E o óculos, eu tenho um óculos de grau, é um só que eu tenho, é o que eu utilizo. Eu não sinto necessidade de ter vários óculos de grau para ter várias, enfim, né, momentos diferentes, não sinto essa necessidade. Eu não tenho um óculos de sol, inclusive assim, já tentei usar óculos de sol, eu sinto assim um incômodo, né, para utilizar óculos de sol, mas eu acho que é importante, eu acho que é bom, enfim, mas assim, nunca tive mais de um óculos de sol. Quando eu tenho apenas um. Outro item que no caso eu tenho 3, eu não tenho necessariamente roupa de cama e roupa de banho. Esse, na verdade, eu estou me adaptando para começar a ter apenas 2, que poder assim, enquanto eu estiver usando o outro tá lavando. E é o tempo mais do que suficiente para poder fazer essa troca.
Inclusive, eu recentemente separei muitas toalhas aqui em casa para doação. Então, não faz sentido você manter esse tipo de item em casa em grande volume se você não recebe visitas, muitas visitas com frequência. Então, a gente foca nas pessoas que estão morando aqui em casa. Então, a gente tem 3 peças para cada cama da casa. E assim, eu ainda estou nesse processo de mudança para ter apenas 2. Com relação às toalhas eu já consigo, com relação às toalhas, cada um aqui de casa tem 2 toalhas. Outro item que a gente tem aqui, apenas um, é carro. A gente nunca sentiu necessidade de ter 2 carros aqui na nossa casa. Eu sei que algumas pessoas sentem essa necessidade, mas aqui em casa, quando acontece, quando a gente precisa, no caso, geralmente eu priorizo uma carona ou então eu vou de ônibus mesmo. Inclusive, a gente também faz muito percurso a pé. A gente gosta de estar num local que é mais centralizado, em que a gente pode se locomover mais perto. Então, a academia é perto, a padaria é perto, o mercado é perto. Então, coisas perto que faça a gente fazer essa mobilidade. E agora a gente vai passar um pouquinho para os itens pessoais. Esses aqui, com certeza, são os que eu menos percebia, menos identificava o quanto eu acumulava. Então, começar primeiro pelo desodorante e o perfume. Eu tinha assim, não chegava a ser uma coleção de perfume, mas também não chegava a ser uma coleção de desodorantes. Mas sabe aquela coisa que você vai comprar um, aí ele tá meio que na metade, aí você já vai comprando o outro, aí testa aqui um cheiro diferente, uma coisa ou outra. Enfim, quando você vai ver, você tem uns 3 desodorantes pela metade, uns 5 perfumes também assim, e querendo ou não, você acaba usando mais um do que outro. E chega um momento que você não vai poder mais utilizar o perfume ou o desodorante porque simplesmente ele venceu. E isso para mim se tornou uma consciência. Então aí eu já trago também um outro item que são shampoos e condicionadores. Eu tinha também essa necessidade de estar experimentando os shampoos e tudo, diversos condicionadores, mas enfim, hoje eu priorizo apenas ter um desodorante e um perfume. Eu tenho, no caso do perfume, eu tenho um perfume que é um tamanho normal, ele fica na minha área de produtos de higiene, e eu tenho um outro que fica de bolso. É um perfume menor que fica na minha bolsa, é só justamente para quando eu estiver em locomoção, tipo assim, eu esqueci de passar perfume, eu tenho um perfume ali menor na minha bolsa, né, próprio para isso. E shampoo e condicionador, eu parei de ficar comprando de vários modelos, várias marcas. Então hoje eu priorizo apenas um que ele seja livre de sulfato, de petrolato, de parabeno. Então essas são as minhas prioridades. E isso vale também para maquiagem. Às vezes eu comprava umas sombras legais e tudo, mas eu nem terminava de usar as que eu tinha e aí ficava aquela coisa acumulando e acabava jogando fora depois porque vencia. Então hoje o meu kit de maquiagem ele é muito simples, muito básico. Então, eu tenho apenas uma máscara, eu tenho apenas um rímel, eu tenho apenas um lápis, eu tenho apenas um batom. Inclusive, às vezes as minhas filhas pegam o meu batom, então assim, eu fico sem batom, né? Então, assim, é mais o básico mesmo, eu não preciso de tantos. No dia a dia, eu não utilizo tantos. E por fim, para terminar, uma coisa que eu só tenho é tênis e chinelo. Eu não tenho mais de um chinelo, eu não sinto necessidade de ter mais de um chinelo. O tênis também é a mesma coisa. Claro que tem pessoas que fazem uma prática já de corrida, são aquelas pessoas que correm amadoramente ou profissionalmente. Então, assim, você precisa ter um leque maior de tênis para você poder fazer um rodízio. Mas assim, para mim não sinto necessidade, um tênis já é suficiente. Então, eu mantenho apenas um e é o que eu utilizo e ele dura por muito tempo, porque eu conservo esse tênis. Bom, é isso, esses são alguns dos itens que eu apresentei para vocês, que eu só tenho um ou dois, mas enfim, tô nesse processo, nessa busca por estar simplificando mais as minhas coisas. Bom, espero que vocês tenham gostado e gratidão por ter ficado comigo até o final. Te espero no próximo vídeo. Até lá!